Oi, gente! Então hoje eu vou ensinar para vocês, aproveitando a quarentena, a fazer um pão caseiro que não precisa amassar com as mãos nele. Nós vamos usar uma espátula e eu acho que vai dar certo. Não vai dar certo, não acho não. Vai dar porque eu já fiz, mas é que assim, sendo filmado, eu nunca fiz, né? Então, vamos lá. Vamos usar a medida que você tem em casa. Eu uso esse aqui para medir 4 xícaras, né, que seja, eu não sei o que vocês vão usar em casa, 4 dessa aqui de trigo, farinha de trigo. O que vocês tiverem em casa, qual for a medida de vocês. Três. Agora... Fala que pode ser integral. Ah, sim, você também pode substituir. Colocar duas xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de farinha integral. Aí ele fica meio a meio, né? Depois que você colocou o trigo aqui, você vai abrir um buraquinho no meio. E aqui dentro, você vai colocar 360 ml de água morna. Não pode ser quente, muito quente, tem que ser morninha. Porque senão depois quando colocar o fermento, mata o fermento e aí ele não vai crescer o pão. Tá? Água morna. Depois nós vamos colocar 4 colheres, deixa eu conferir. Não, 3 colheres de sopa de açúcar. Depois nós vamos colocar 1,5 colher de sal, 1,5 colher de... Deixa eu ver a medida, que eu não sigo a medida muito bem. A minha é olho. De chá. 1,5 colher de chá de sal. Depois nós vamos colocar 2 colheres de chá, bem cheinha, de leite em pó. Isso mesmo, vai colocando tudo aqui. Vocês devem estar pensando assim, ué, mas ela tá jogando tudo ali. É assim mesmo, joga tudo aqui. 3 colheres de óleo, azeite, óleo, não sei como vocês chamam, óleo de cozinha, né? 3 colheres de óleo, ou pode ser também margarina. Se vocês quiserem substituir o óleo, vocês colocam 3 colheres de sopa de margarina. Eu prefiro o óleo. E por último, um saquinho de fermento biológico, fermento de pão, né? Fermento de pão eu chamo. Nem minha mãe chamava, fermento de pão. E agora que eu não consigo abrir. Joga o fermento ali, no meio de tudo isso. E vai mexendo o meinho, ó. Vai mexendo e vai puxando um pouquinho das beiradinhas do trigo e vai misturando com todo essa misturinha que nós jogamos aqui no meio. Vai dando aquela mexidinha. Aquela musiquinha que nem no rádio. E aí vai mexendo, 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 até misturar toda a farinha de trigo. Não pode mexer muito forte, né? Vai mexendo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Até que misture tudo. E o que eu faço? Depois que eu mexo isso aqui, misturo tudo, eu vou cobrir com um paninho e vou deixar ele crescer. Aí ele cresce, ó, agora eu vou sovar ele como se estivesse sovando com a mão, né? Igual a mãe e a avó fazia lá o pão caseiro. Mas a gente não sova com a mão, porque essa massa ela é muito molinha. Então, quanto mais você ficar sovando com a mão, mais você vai colocar trigo e mais duro vai ficar o teu pão. Aí você vai sovando com a espátulazinha aqui. Quem quiser com uma colher de pau, o que tiver em casa, né? Eu gosto dessa aqui, que ela é firminha e dá pra sovar bem. Então, depois que eu fizer essa misturinha aqui, mexo, 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 mexo. Você mexe aí, um tempo que você achar que desmanchou todos os gruminhos do trigo ali. Depois você cobre com um paninho limpinho
E deixa crescer por, deixa eu ver, uns 10 minutos, 15 minutos. Aí ela vai crescer um pouquinho, né? Depois você vem de novo com a tua espátulazinha, que ela cresceu, depois de 15 minutos, e vai mexer de novo. Sova, igual estivesse sovando ali na mesa mesmo. Sova com a espátulazinha, no meio, tudo, mexe, mexe. Fecha mais um pouquinho e deixa mais 15 minutos. Aí esperou mais um pouquinho, 15 minutos, você vem, dá mais uma sovadinha e deixa crescer. Depois que cresceu, esses mais 15 minutos, é 2 vezes de 15 minutos. Depois você veio, olhou, tá grandinho. Você vai pegar a forminha que já vai estar, né, untada, que a minha não tá, e vai jogar o pão aqui dentro. Vai pegar a margarina e vai untar a forminha com margarina, um pouquinho de trigo e depois você vai jogar o pão aqui dentro, entendeu? Enquanto o meu pão cresce, nós vamos dar um tempinho, né, dos 15, depois dos mais 15 e depois a gente volta com o restante do pão para jogar na forma. Beleza? Combinados? Então, já cresceu um pouquinho o meu pão, ó, já tá grandinho. Vou dar a segunda sovadinha de hoje. Vai mexendo e sovando para ele crescer mais um pouquinho. E eu não sei porque que eu fico falando pausadamente, né? Vai sovando. Não, vai mexendo, sovando, para deixar mais 15 minutos ele crescer. Depois desses 15 minutos, agora que vai ficar mais um pouco, aí a gente vai jogar ele na forminha untada. Sem sovar, vai pegar ele na hora que ele crescer e vai colocar na forminha untada. E vai deixar crescer mais 15 minutinhos para levar pro forno. Para ele ficar bem grandão dentro da forma. Tá? Então, ó, sovei mais um pouquinho. Vou deixar mais 15 minutos agora, tá? E daqui a pouco eu vou dar a última sovada nele para deixar crescer e colocar na forma. Que a minha forma já tá untada. Prontinho, cresceu. Agora, nós vamos jogar ele aqui na forminha, deixar crescer mais um pouquinho. Nem precisa ser 15 minutos. Quando você vê que ele tá altinho aqui na forma, já vai estar no ponto de colocar no forno. Então, agora é a hora de jogar. Não mexe mais ele, só tira ele daqui e joga direto no forno. Vai raspando que ele vai caindo, vai descolando do fundo. Dá uma ajeitadinha. Coloca o paninho aqui em cima mais um pouquinho e deixa ele crescer. Quando você vê que ele tá altinho aqui na forma, tá na hora de ir pro forno. Aí você vai ver como vai ficar gostoso. Bem fofinho. Agora cresceu o pão, olha o tamanho que ele ficou. Se você quiser passar uma gema em cima para ficar amarelinho, pode passar, mas eu não faço isso, porque eu coloco para dourar ali no forninho e ele fica douradinho em cima como se tivesse passado o ovo, mas cada um faz do jeito que gosta, né? Eu coloco assim mesmo. Então agora eu vou colocar ali 35 minutos ele tá assado. Forno alto, né? Fogo alto, a temperatura. Ó, primeiro eu coloco pra assar por baixo, depois eu mudo pra ele dourar só a parte de cima. Ó, primeiro embaixo, depois eu mudo pra colocar em cima e embaixo, e em cima só pra dourar. 35, 40 minutos. Aí, fechou. Daí eu vou tirar o pão e vocês vão ver que delícia. Ele fica bem fofinho por dentro, cheio de furinho. Bem gostosinho. Pão terminado, douradinho. Deixar ele dar uma esfriadinha e vamos desenformar.
Deixar ele cobertinho aqui para ele dar uma esfriada. Prontinho o pão, desenformando agora. Cortadinha. Prontinho.